Então vamos lá. Boa noite. Para me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Davi. Eu sou criador, crio lizard, crio outros bichos também. Eu crio junto com meu pai, então muitas vezes alguém pode falar assim, pô, nunca vi seu nome aí, que sai no nome do meu pai, Flávio Chaves. Mas o canaril é junto e a gente faz tudo junto lá em casa. De formação, eu sou médico veterinário, sou formado pela Universidade de São Paulo, estudei em Pirassununga, tenho pós-graduação na área de, como é que se diz? Eu fiz residência médica e cirúrgica de ruminantes, só que voltado para a área de saúde animal e ambiental. Hoje eu trabalho numa empresa com postura comercial, então estou vinculado muito à área aí de sanidade dentro da empresa, trabalhando com galinha. Aí, quando o Tito me fez o convite para falar, ele abordou muitos assuntos, ele me mandou um convite com muita coisa. Eu falei, ô Tito, vamos falar de sanidade, que eu acho que é uma coisa muito importante aí para a gente como criador. Aí, dando início à palestra, né, a gente pensando em produção animal, que é todo e qualquer tipo de produção aí que a gente vai pensar, ela se baseia ou ela usa alguns pilares para ser de boa eficiência, né? E pegando assim um gancho para criação de canário, o que a gente vê nos pilares? A gente vê que a gente precisa de um melhoramento genético. As aves que a gente cria hoje, que leva para campeonato, são aves de ponta, né? Então, o melhoramento genético, o trabalho em cima de aves boas para se manter a qualidade dos plantéis, tem que ser muito bem feito. Não adianta nada a gente pegar um canário que já está trabalhado, que já está quase pronto, e acasalar ele de maneira inadequada, o resultado lá na frente não vai vir. A gente não vai conseguir trabalhar esse melhoramento genético. O outro ponto que eu acho muito importante, que eu julgo muito importante para a produção animal, é a nutrição. A ave tem que estar muito bem nutrida. Ela não pode estar faltando nutriente algum, porque se falta alguma coisa, vai desequilibrar. O desequilíbrio não necessariamente vem a curto prazo, pode ser um desequilíbrio a longo prazo, e esse é o pior dos desequilíbrios, porque a gente vai ver lá na frente que tudo que a gente fez em algum momento de errado culminou de não chegar ao nosso objetivo. E o outro ponto que eu acho muito importante é a sanidade, é ter um plantel saudável, um plantel, eu não vou dizer com ausência de doença, porque é muito difícil a gente falar de ausência de doença, mas um plantel que não esteja manifestando doença, um plantel que esteja em equilíbrio. Muito mais importante do que a ausência de doença é o equilíbrio. Então, um plantel equilibrado, com uma sanidade boa, ele vai te dar bons resultados. Tudo isso que a gente está falando de manejo, de melhoramento, de nutrição, de sanidade, ele envolve um manejo diário. E a gente tem que ter uma dedicação muito grande em todos os pontos no dia a dia, para que tudo o que a gente faça seja bom e não atrapalhar o desenvolvimento das aves. E juntando tudo isso, os pilares, que eu considero três, né, que é o melhoramento, a nutrição e a sanidade, mais um manejo diário adequado, a gente vai chegar no resultado final, que é o que todo mundo quer, que é um bicho campeão, que é o reconhecimento de todo o trabalho nosso durante um ano inteiro, que vai ser lá na mesa de julgamento. E o Tito, ele foi muito feliz em colocar as palestras que ele fez o convite, das que já ocorreram e das que estão por vir ainda. Ele mesmo falou sobre o melhoramento genético. A gente vai ter a palestra do Paulo a respeito de nutrição. Eu estou falando de sanidade. O Trave, a família lá, né, falou sobre o manejo diário. E o Matheus, lá na primeira palestra, falou sobre o que é o Lizard no campeonato. Então a gente consegue juntar tudo aqui em um único slide. E vamos para frente agora falar do nosso assunto de hoje, que é a sanidade. É um assunto muito amplo,
porque ele é multifatorial, né? Não é uma única coisa que vai afetar de maneira positiva ou negativa a sanidade. Então, a gente tem que tentar abordar de uma maneira simplificada e prática, que é a minha ideia, porque não adianta eu ficar aqui falando bonito e não colocar o que é prático no nosso dia a dia, que é o que vai ter resultado para todo mundo. E, como está escrito ali, é de extrema importância para os resultados. Se os animais não estiverem sadios, a gente não vai ter um resultado positivo lá na frente. E o que vem a ser sanidade, né? Isso aqui eu peguei no dicionário, só para falar. O que é? É a qualidade ou virtude do que é são, ou um conjunto de condições que conduzem ao bem-estar e à saúde. Então, resumindo, o que é o assunto de hoje, né? O que eu quero passar hoje falando com todo mundo? Eu quero compartilhar maneiras que a gente pode evitar a entrada ou a saída de doenças do canaril. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para evitar que uma doença chegue, e seja doença, o que a gente pode fazer para evitar que ela saia? Tendo, assim, um status positivo na saúde das aves. Falando de doença, quais são os principais causadores de doença das aves hoje? São bactérias, os agentes causadores. Bactérias podem ser vírus e podem ser fungos. E o que a gente tem que fazer? Em um plantel que já tem um status sanitário bom, que um plantel equilibrado, que não apresenta aves doentes, é a gente controlar ao máximo a entrada de agentes patogênicos. Seja bactéria, seja vírus, seja fungo. Aqui a gente pode colocar outros agentes também, como ácaros, como a parte de endoparasitas. Mas eu acho que o mais importante e o que traz mais prejuízo para a gente são as bactérias, os vírus e os fungos. E falando de instalação, o que a gente precisa em um canaril? Isso aqui eu tô dizendo, eu quero trazer, né, o que é desejável dentro de um canaril, mas não necessariamente a gente consegue tudo isso em um único local. Lógico, o local ideal seria assim, mas nem sempre é possível. Então, o que é desejável dentro do seu canaril? Se ele fosse higienizável, o que é ser higienizável? É ser lavado. Paredes que possam ser lavadas, o chão que possa ser lavado, o teto que possa ser lavado. Falando outro ponto que é desejável dentro de um canaril, é a qualidade do ar. A qualidade do ar é muito importante para a ave. Não só para a ave, né? Para qualquer pessoa ou para qualquer ser vivo que necessita de oxigênio. Um ar muito parado, que a gente fala, que é um ar que não tem renovação, a taxa de oxigênio ela pode começar a diminuir e aumentar as taxas de CO2, ou pior, aumentar taxas de ureia e compostos nitrogenados de forma geral. Então, a qualidade do ar, para mim, é um ponto crucial para qualquer tipo de criação animal. O que eu acho desejável? Uma incidência de radiação UV. Isso aqui, tem criador de canário que acha que é benéfico, tem criador que acha que é maléfico. Eu estou dizendo não do ponto de vista de criação de canário de cor ou de porte, mas sim do ambiente geral. Eu acho que é muito importante a entrada de radiação ultravioleta, porque ela é um bactericida, ela é um viricida, de forma geral, ela é um germicida muito potente, muito bom, que ajuda a gente muito no dia a dia. O canário ele tem que ser compatível com o número de aves, não adianta a gente querer criar um monte de canário num ambiente pequenininho, porque aí a gente vai ter superlotação, a gente não vai provavelmente conseguir trabalhar a higienização de maneira adequada, a qualidade do ar vai cair, e isso tende a piorar a situação. Aqui, essa foto é do canaril da minha casa. Vocês podem ver que ele é pequeno, ele é na varanda, só que o que eu tenho aqui? O chão, ele é de piso, a parede é de azulejo, então eu consigo higienizar o meu canaril, eu consigo lavar ele. Aqui eu tenho uma janela lateral e tenho essa porta grande de blindex. Então eu tenho uma incidência de radiação ultravioleta muito grande dentro do canaril, principalmente no período da manhã. Davi, pega sol nas suas aves? Parcialmente sim.
mas grande parte do sol ele pega no chão. Eu não tenho muita incidência de sol nas aves. E o que eu preciso evitar dentro de um local onde eu estou criando um canário? Como eu penso? Eu preciso evitar a umidade elevada. A gente sabe que não é fácil, que muitos locais são abafados, e isso predispõe a ave a ter problemas sérios, principalmente respiratórios. E outra coisa que a gente deve evitar é corrente de ar, principalmente no período da noite. Qual que é o problema da corrente de ar? Eu falo de renovação de ar como sendo uma coisa boa. Porém, a corrente de ar é o ar que está passando, mas que ele forma um túnel de vento. O que esse túnel de vento ele faz? Ele bate na ave, ele retira o calor que está próximo à ave e ela entra em contato com o ar gelado. Isso, numa ave sadia, não necessariamente vai te dar problema, mas numa ave debilitada, você tirando a temperatura do corpo dela, você predispõe ela a adoecer. Você abre portas para doenças entrarem e se aproveitarem da situação. Do que eu falei, né, que o canaril é higienizável, olha só, aqui é o meu pai, o funcionário do ano, porque basicamente é ele que faz todo o manejo lá em casa, eu não consigo dar muita atenção. E a gente lavando o canaril, ó, para vocês verem, a gente tira todas as gaiolas e a gente consegue tirar tudo e entra com a bomba de pressão lá dentro. E isso é muito bom, porque a gente consegue tirar todos os resíduos, ou grande parte dos resíduos que estão lá, a gente consegue lavar, a gente consegue desinfetar, consegue criar um ambiente muito melhor para as aves. Continuando com a instalação, aqui essa foto, né, eu quero mostrar a incidência de radiação ultravioleta. Aqui é período de cria, e vocês podem ver que entra sol no canaril, e eu não tenho problema com isso. Tem muita gente que fala, você tem problema? Não, não tenho. Aqui é para mostrar a parede, como ela tá limpa, né? Numa época de cria, normalmente a gente tem uma dificuldade em manter tudo muito limpo, mas é uma parte muito importante da criação, esse período, e a gente tenta manter o máximo possível de higiene para evitar o surgimento de doenças. E aqui é um ambiente externo, onde eu consigo trazer as minhas aves, consigo colocar elas para tomarem sol, que é muito importante, e consigo também levá-las para um ambiente onde a qualidade do ar é muito melhor. Do ponto de vista de gaiola, o que é importante para a gente na questão sanitária? É ter gaiolas com material metálico. Por quê? Material metálico ele é muito fácil de lavar. Você consegue lavar, dependendo da gaiola, se você quiser, você pode fazer uma vassoura de fogo, que é aquele maçarico no bujão de gás, então você consegue elevar muito a temperatura e abaixar muito a umidade dessa gaiola. Ali não sobrevive nada. Se você fizer a vassoura de fogo, você mata tudo que está de contaminante naquela gaiola. Evitar madeira. Tem muita gente que ainda acha que gaiola de madeira é bonita, é isso, é aquilo. Para mim, é um problema muito sério, porque a madeira ela absorve muita umidade. E onde você tem umidade, se você tiver temperatura, crescimento bacteriano ali é fatal. Vai desenvolver bactéria, vai desenvolver fungo e pode contaminar a sua ave. E isso é fatal para quem quer um controle muito grande na parte sanitária. Grades de fundo. Eu gosto muito da ideia de ter uma grade de fundo extra, porque você tem tempo para lavar a grade do fundo. Você tira a grade que está lá na sua gaiola, coloca uma grade limpa e você tem tempo hábil para lavar essa grade sobressalente. Você consegue dar mais atenção para ela. Do ponto de vista de puleiros, o ideal seriam puleiros plásticos. Não tenho dúvida que puleiros plásticos eles são melhores por conta da questão sanitária. O puleiro de madeira, ele exige maior atenção. Ele exige que você troque ele com maior frequência. Se você vai lavar os puleiros, eles ficam muito úmidos. Então, o ideal também é ter puleiro extra para você conseguir lavar, depois você conseguir secar esse puleiro muito bem seco, deixar ele no sol um tempo. É muito importante essa atenção na questão de puleiro de madeira. Eu mesmo, eu tenho dos dois.
A praticidade do plástico ela é muito boa, mas o puleiro de madeira eu acho que a ave consegue agarrar melhor aquela superfície por ela ser mais rígida. Eu tenho um pouquinho de aversão ao puleiro de plástico, até porque se ele não atravessa a gaiola, ele fica bambo, ele fica fazendo assim, a ave senta no puleiro e não consegue se ajeitar porque o puleiro fica batendo. Então, se for um puleiro de plástico, tem que ser um puleiro no tamanho bonitinho para ficar bom. E bebedouros e comedouros, é importante trocas regulares, então também ter os bebedouros reservas. Aqui são algumas fotos minhas, as grades reservas aqui, podem ver que elas estão sujas, são grades que foram trocadas. Eu tenho um jogo de grade para as voadeiras, e para cada gaiola eu tenho uma grade extra. Isso é muito bom, porque eu consigo lavar, eu consigo higienizar isso de uma maneira muito boa, muito eficiente. E depois de lavado, eu consigo secar, eu jogo um desinfetante e consigo secar isso no sol. Novamente, voltando àquele assunto da radiação ultravioleta, secar isso no sol ajuda demais no controle de agentes patogênicos. E aqui eu tenho fundo de voadeira, que eu uso também como base de troca. Então, além de colocar o papel no fundo, vez ou outra a gente faz um rodízio desse fundo para sempre ter os fundos limpos nas voadeiras. E a ideia de ter esse número extra é porque a gente consegue fazer isso num tempo que a gente... você está de folga, vamos dizer assim, um sábado. No sábado eu vou trocar tudo, você trocou. Se você não tem nada extra, você tem que lavar tudo no sábado. Se você tem todas essas grades, um fundo extra, você pode lavar isso no decorrer da semana e ganhar tempo para outras coisas, outras atividades. Do ponto de vista de utensílio, aqui é uma foto minha do dia a dia. O potinho de farinhada, pode ver que ele é de metal. Eu não gosto de usar farinhada no pote de plástico, porque o pote de plástico ele cria ranhuras com o passar do tempo. E ali você não consegue higienizar muito bem. E aqui são os coxinhos. Ó. Aqui é um balde com os coxinhos sujos, e aqui são os coxinhos limpos que a gente vai fazendo a troca. Então, vira e mexe, a gente faz essa troca dos coxos, dos comedouros, dos bebedouros, para manter tudo o mais limpo possível. Aqui são utensílios que a gente lavou. Aqui, ó, o puleiro de plástico que eu uso, e os utensílios lavados, desinfetados e secando. Aqui o sol ainda não estava batendo 100%, mas já estava batendo um pouquinho de sol aqui nos comedouros. E como que é feita a lavagem, né? Eu digo que a lavagem ela tem 2 pontos. O primeiro é a lavagem, que é retirar a sujeira. E o segundo é a desinfecção, é desinfetar aquilo que você lavou. Porque muitas vezes você tira o grosso, você tira aquilo que você está vendo, mas pode ficar resíduo nas grades ou qualquer tipo de coisa que você for lavar, e daí você usa a mão da desinfecção, usa um desinfetante. Esse desinfetante ele vai ter uma ação em cima de germes e vai matar esses germes. O legal é a gente fazer a máxima retirada da matéria orgânica da superfície. Então, assim, tudo que é fezes, tudo que é resto de comida, a gente tirar com uma escova. A gente pode usar um molho, a gente usa muito em casa um molho pré-lavagem para amolecimento da sujeira. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai lavar e fica aquela sujeirinha grudada, e você esfrega, esfrega, esfrega e não sai. Então deixar de molho ajuda muito a facilitar a retirada da sujeira. E a retirada tem que ser por atrito. Tem que ser uma escova, tem que ser uma máquina de pressão, uma lavadora de pressão. E uma ideia bem boa é usar sabão, porque o sabão ele ajuda a retirada de gordura. Se você usar só a água, você não consegue dissolver as gorduras e tem muito biofilme. O que é biofilme? Biofilme é uma formação, uma colônia de bactéria que junta ali, principalmente em áreas gordurosas. E se você não tirar, ela vai ficar proliferando na superfície e pode levar uma doença para os seus canários. Feita a lavagem muito bem feita, tem a segunda parte, não menos importante, que é a desinfecção. E o que a gente pode usar hoje de produtos sanitizantes, né? Que tem um ponto a ser, para a gente prestar atenção é o seguinte: as soluções sanitizantes, elas perdem eficiência com a matéria orgânica.
Então, por isso muito importante a lavagem. A gente tirar tudo aquilo de maneira adequada para depois usar um desinfetante. E o que a gente pode usar? A gente pode usar cloro, a gente pode usar um composto com amônia, a gente pode usar um composto de glutaraldeído, a gente pode usar fenóis, entre outros. São muitas opções que a gente tem no mercado para desinfetantes. O que é muito bom de desinfetante, o que eu considero melhor hoje no mercado, é o Virkon. Mas o Virkon, eu acho que ele é um desinfetante que a gente não pode usar ele, ou não que não possa, mas sim, não usar ele nos utensílios, no comedouro, no bebedouro. Ele é um desinfetante muito bom, muito potente, e eu uso bastante ele dentro do canaril, com aquele sistema de lavagem que eu mostrei, que a gente tira todas as gaiolas, lava o canaril e joga o Virkon lá dentro. Isso a gente faz, a frequência de lavagem, ela é semanal ou quinzenal, dependendo do nosso tempo. O Virkon eu não uso semanal ou quinzenal, eu faço uma ciclagem de compostos para eu conseguir também evitar o surgimento de resistência das bactérias. E falando dos desinfetantes, de forma geral, a gente tem que usar soluções que são concentradas da maneira correta. Não adianta eu fazer uma solução um pouco concentrada, porque ela não vai funcionar. O que é uma solução um pouco concentrada? A gente pega lá a embalagem, está escrito modo de usar. Aí você vai pegar, vai ler lá, diluir 30 ml do produto em 1 litro de água. Então você tem que diluir 30 ml em 1 litro de água para ser eficiente. Ah, vou colocar 25. Pode não funcionar. Ou, não, acho que 30 é pouco, vou pôr 50. Daí já passa a ser, do ponto de vista de solução mais concentrada, até um desperdício. Você está colocando coisa ali que você não precisaria colocar. Então segue o rótulo, lê, faça as diluições corretas para que você não tenha problema. E secagem dos utensílios. Depois que desinfetou, igual eu mostrei, a secagem. Eu faço secagem ao sol. Pode ser que alguém não queira fazer, não tem problema. Mas guardar os utensílios secos. Não adianta a gente lavar, desinfetar e guardar tudo úmido. Guardou úmido, perdeu parte do serviço. A higienização em si não vai ficar perdida, mas a desinfecção você pode perder porque você tem ali o acúmulo de umidade. Passando o período em que o produto sanitizante vai fazer o efeito, o acúmulo de umidade pode proporcionar o crescimento de alguns agentes que podem levar doenças para a gente. E nessa parte era isso. Aqui são alguns produtos indicados, na verdade não é propaganda, não é nada, mas o Virkon hoje é o que eu acho melhor no mercado. Aqui é um tipo de amônia, é a amônia que eu uso na minha casa hoje para fazer a desinfecção de paredes e chão e grade de gaiola. E aqui a famosa água sanitária, que é um produto muito bom para a gente também usar, principalmente nos utensílios. Então fica aí uma dica para quem quiser, ou se quiser usar outros também, não tem problema. Saindo um pouco daquela questão de instalação, de gaiola, de maneira como lavar e tudo mais, da parte de alimentação, da água. É um ponto que muita gente deixa passar despercebido. Então, assim, o que é legal, né? A gente ter uma água boa. E como medir a qualidade da água de maneira simples? Isso eu aprendi na faculdade com um professor meu, que é o seguinte: você chega lá no seu canaril, pega o bebedouro e abre. Tem coragem de beber? Se você tiver coragem de beber a água que está lá no bebedouro, provavelmente a água tem qualidade. Agora, se você não tiver coragem, pensa que o seu passarinho está bebendo ela. E ele está bebendo por falta de opção, porque ele não vai ter outra opção para consumir. Então, assim, eu não aconselho pegar água de torneira, a menos que você tenha uma água muito boa. O legal é a água de mina, para quem tem oportunidade. Ou se não, comprar uma água de garrafão. Eu sei que dependendo da situação vai ficar bem oneroso isso daí. E tem uma outra opção também, que são aqueles filtros de barro. Não são caros. Você pode pegar água de torneira, colocar ela no filtro de barro e dar uma filtrada.
O filtro de barro, ele não vai tirar coisas que são o bactérias ou vírus que estão lá na água, mas vai tirar uma parte mais grosseira. E essa água que você filtrou, você pode clorar ela de maneira com água sanitária, faz uma cloração proporcional, e daí você pode fornecer para as aves sem problema algum. Inclusive, pode até tomar, que vai virar uma água boa para ser consumida. Mas de maneira bem simples e prática é essa. Abre o bebedouro. Se você tem coragem de beber, é porque a água tá boa. Aí falando de bebedouro, a gente tem hoje aí no mercado os bebedouros automáticos, né? Eles são muito interessantes com relação à qualidade da água, porque a gente não tem a volta da água que está no biquinho, ela não volta para o sistema. Então, sempre a água que está descendo é uma água limpa. Diferente dos bebedouros italianos, ou aqueles de garrafinha, ou meia-lua que a gente coloca lá para a ave consumir, no momento que você coloca a água, ela está limpa, mas a partir daí, a ave começa a consumir. Tem algumas aves que têm mania de colocar sujeira dentro do bebedouro, leva resto de farinhada, leva resto de semente, leva verdura. Tem canário que faz de tudo. Então, assim, além da qualidade da água, é a gente pensar a respeito da forma como ela vai ser ofertada, né? Do ponto de vista de higiene, os bebedouros automáticos, eles são os mais recomendados. Aqui é um procedimento simples que eu faço todos os dias lá no canaril para sementes, e uma vez na semana eu faço com a estruzada. O que é? É usar a peneirinha, uma peneirinha normal, só atentar para a malha dela não ser muito aberta ao ponto de você perder semente ou perder as bolinhas da estruzada, e você peneirar. Aí aqui é um exemplo. É só um banco que eu peguei, o banco estava limpo, eu peguei um potinho de estruzada, joguei na peneira e abanei até parar de cair a sujeira. E olha só o que ficou, o que tinha de resíduo, né? Por que eu tô falando isso do ponto de vista de sanidade, né? Porque, pensa bem, se você não tem o hábito de fazer isso, seja com estruzada, seja com semente, a semente dá uma carga de pó muito maior que a estruzada. A ave, toda vez que ela vai consumir aquele alimento, ela entra lá no coxinho, e o que tem lá? A comida com toda essa poeira. Toda essa poeira ela pode ser inalada pela ave, e a poeira, ela não vai deixar a ave doente. Não quero dizer isso. Mas ela pode causar lesões no trato respiratório, principalmente em traqueia das aves. E essas lesões, sim, podem servir como porta de entrada, principalmente para vírus e bactérias. E daí começa um problema respiratório, inclusive ácaro de traqueia é muito comum quando esse tipo de manejo não é feito. Então, assim, vale muito a pena fazer, não vai mudar muita coisa no dia a dia se você faz com frequência, e ajuda muito as aves, principalmente na prevenção de lesões de trato respiratório que podem ocorrer em função dessa quantidade de pó. Aqui um antes e depois, mais pertinho. Isso é só um potinho de estruzada. Agora você imagina, eu que faço toda semana tinha isso daí. Para quem não faz nunca ou não tem muito hábito de fazer, a quantidade de pó é absurda. Isso é o que a gente consegue ver, né? Sem contar aquela poeirinha fina que a hora que eu fui abanando, ela foi saindo por cima da peneira ou não ficou em cima do banquinho. Falar a respeito de circulação de pessoas. Isso dentro do canaril, né? É muito bom a gente evitar pessoas no canaril. Seja pessoas estranhas, seja pessoas conhecidas. Por quê? Vai levar um estresse das aves. Se as aves não estão habituadas a pessoas, a muita circulação, elas vão se sentir estressadas. Sentir o estresse, cortisona tem um efeito muito positivo na queda de imunidade. Aí a ave está estressada, cai a imunidade e pode ou não vir apresentar a doença. Se você tem um manejo muito bacana lá na limpeza e desinfecção, a chance da ave adoecer é menor. Mas se você não tem um manejo muito legal, a chance da ave se estressar e ficar doente é maior um pouco. E tem a questão de circulação de patógenos, tanto a entrada quanto a saída. A pessoa que está indo na sua casa, de onde ela veio? Você sabe? Você sabe onde ela passou?
Ah, é um cara que cria canário, que foi na casa de fulano, que passou não sei aonde e foi na sua casa. Aí virou a bagunça, né? Você não sabe qual que é a condição sanitária de outros canaris, não sei como que fala. E daí essa pessoa está adentrando na sua casa e pode servir como um meio facilitador no transporte de patógenos. E também tem a saída. Você pode ser o problema. Você pode estar com um problema no canaril, recebeu alguém lá, essa pessoa vai embora e leva para outras pessoas coisa que só tinha na sua casa. Então, o que é legal? Se você for receber visita, é ter um espaço reservado para receber essa pessoa. Ah, não chega e leva ela lá dentro do canaril, recebe ela em outro local. E daí você conversa, o que a pessoa vai querer ver, o que a pessoa foi fazer. Ah, foi comprar ave. Então, o legal é ter um espaço onde você só tem aves de venda. Você não tem as aves suas de plantel. Ah, isso é fácil de fazer? Não, não é. Mas, em condições ideais, eu acho que essa circulação de pessoas, ela tinha que ser evitada e muito evitada. Mas não é uma realidade hoje, eu acho que de forma geral na canaricultura. Eu vejo eu vou me incriminar também, porque eu sou. Lá em casa a gente recebe as pessoas no canaril, na varanda, e a gente vai na casa de amigos também, não respeita essa restrição, não. Mas é um ponto que a gente, como criador, a gente precisa melhorar, sabe? E eu me coloco no meio aí como um, uma pessoa que não está 100% respeitando uma ideia que é muito boa. Falando de medicamentos. O uso de medicamentos, né? Aí a gente pode colocar aqui os vermífugos. Qual que é a real necessidade de um vermífugo? Você precisa? Você não precisa? Ah, o seu amigo fez e deu certo, você vai fazer. Mas precisa ou não? Tem exames. Tem laboratórios que fazem exames de fezes. Então você consegue saber se as suas aves estão contaminadas ou não por germes. E isso você pode coletar na sua própria casa, manda pelo correio, não precisa ir nenhum especialista na sua residência para saber se você precisa ou não utilizar um vermífugo. Uso de antibióticos. Eu, como veterinário, eu digo que o uso de antibióticos é apenas para ave doente. Ah, quero usar antibiótico preventivo para micoplasma. Não existe usar um antibiótico preventivo para micoplasma. Você previne uma doença qualquer de outra maneira. Agora, o animal veio a adoecer, aí é outra história. Aí você precisa utilizar um medicamento, você precisa de antibiótico. Tá, você precisa. E aí, qual base que você vai usar? Qual antibiótico você vai usar? Depende. Depende do tipo de bactéria para você resolver qual tipo de antibiótico que você vai usar. Ah, eu não sei. Eu não sei qual bactéria que é. E agora? Ah, você pode usar um antibiótico que a gente chama de amplo espectro. Ele vai pegar todas as duas famílias, as classes de bactérias, as gram-positivas e as gram-negativas. A respeito da dose, você sabe qual que é, você sabe qual remédio você vai usar e a dose. A dose, você não deve usar uma subdosagem. A subdosagem é a mesma história da diluição fraca do desinfetante. Vai matar um pouco de bactéria, mas não vai matar tudo. E daí você tem a chance do surgimento de bactérias resistentes às bases de antibióticos. E o período? No mínimo 5 dias de tratamento. Normalmente 7, se necessário, prolongar por mais tempo. Depende muito do quadro que a ave se encontra ou que o plantel se encontra. Doses promotoras. O que são doses promotoras? A gente vê na criação comercial de suínos, a gente vê na criação comercial de poedeira. Doses promotoras são doses subterapêuticas, elas não têm poder de terapia contra a doença, mas elas funcionam de uma maneira a modulação de flora, principalmente flora intestinal. Mas eu não vejo isso como algo recomendável na canericultura. A gente não busca performance de resultado em relação a ganho de peso ou número de ovos. A gente quer um bicho bom, saudável, e dentro dos padrões da raça para levar num campeonato e ter a gratificação de ganhar. A administração de antibióticos eu vejo ela muito mais como via água de bebida do que como na farinhada, porque uma ave doente ela reduz o consumo, ela não vai consumir quantidade de comida que ela está habituada a consumir. Então, se você
dependendo da concentração que você faz o produto na comida, ela não vai consumir 100% da dose recomendada diária. Por outro lado, se você faz na água a diluição correta, pensando no consumo hídrico da água, a ave doente ela não come, mas ela bebe água. Então, o tratamento ele é muito mais eficiente na água de bebida. E antifúngicos? Ver também a real necessidade. Tem muita gente que fala assim, não, tem uma receita do filhote. Pego a papinha, coloco 2 gotas de nistatina e resolve os meus problemas. Mas a pessoa tem o problema? Ela sabe se tem ou se não tem? Então, aqui está errado, eu coloquei exames de fezes, não é, porque muitos dos fungos a gente pode pegar de outra maneira, mas também no exame de fezes a gente consegue achar algum tipo de fungo. Então, assim, utilizar antifúngico, eu vejo assim, só quando necessário. Qualquer tipo de medicamento, o vermífugo, o antibiótico, o antifúngico, para mim, quando necessário, quando a ave está doente. A gente tem que evitar que ela adoeça, mas a partir do momento que ela adoeceu, a gente tem que tratar da maneira correta. E falar um pouquinho de doença, eu não quero entrar muito no assunto, porque é muita coisa. Eu trouxe 3 doenças aqui que para mim são as que mais acontecem. 2 são assuntos polêmicos, um nem tanto. Eu vou começar pelo menos polêmico, que é o ácaro de traqueia. Vejo muita gente reclamando de ácaro de traqueia, aquele bicho que fica com aquele chiadinho. O que acontece? Eu já citei aqui as 2 maneiras de se evitar a ocorrência de ácaro de traqueia. É evitar a corrente de ar, é ter a qualidade de ar dentro do canaril, e aquela história da peneirinha, de peneirar a comida. Eu tinha muito ácaro de traqueia quando eu não peneirava. No começo a gente só assoprava o potinho de semente, então a gente dava uma balançada, assoprava, tirava a casca por cima e jogava semente nova. Soprava no outro dia, tirava a casca de cima, jogava semente nova. O que a gente começou a perceber? Muito ácaro de traqueia. E daí foi ver, tinha tanto pó na semente, que não adiantava a gente comprar a semente de qualidade, a semente do coxo tinha pó, porque a gente não tirava. Então é fácil tirar a semente, é só usar a peneirinha. Ou se ninguém quiser usar a peneirinha, quiser fazer um investimento, aquela maquininha de assoprar semente, ela também é muito boa, ajuda muito na retirada de pó da semente. Então o ácaro de traqueia é isso. É muito mais manejo do que remédios. Boba. Aqui já é algo polêmico. Boba, tem gente que chama de pipoca. Aqui tem uma foto do que seria, que dá essa pipoquinha, ó, aqui em pombo, em volta do olho, canário dá em volta do olho, base do bico, pode dar no pé. O que eu acredito, né? Não sou dono da verdade, nem nada disso, mas questão de vacina para boba. Existe vacina para boba voltada para canário? Não tem no Brasil. Existe pesquisa a nível de universidades para se desenvolver vacina para boba em canários? Não tenho conhecimento. O que eu tenho conhecimento é que existe a vacina de boba para galinha e existe uma cepa de pombo. Funciona em canário? A eficiência não é boa. Não é uma eficiência muito boa. Então, assim, vale a pena vacinar? Eu, como profissional da área, eu acho que vacinar canários, eu acho que não. Eu tenho outro tipo de pensamento, depois a gente pode discutir lá no bate-papo, mas eu acho que a funcionalidade de uma vacina de boba hoje, ela não é muito boa para canários. Então, eu não vacinaria. E o outro assunto polêmico é a famosa pinta preta. Primeiro, né? É uma doença? Pinta preta é uma doença? Eu acho que não também. Eu acho que a pinta preta ela é uma manifestação da ave. O que eu acho que seja a pinta preta? É a vesícula biliar da ave. É o que está plugado lá no fígado da ave. Muitos canários na minha casa nascem com uma bolinha pretinha na barriga. O que eu faço? Nada. Eu largo lá, o bicho se desenvolve, a fêmea trata. Quando a fêmea trata de um filhote, ela não passa apenas a comida, ela passa ali algumas enzimas digestivas, ela contamina de maneira positiva o filhote, ela leva para o filhote o que está na boca da fêmea, né? Bactérias,
protozoários, que são benéficos, não são ruins, eles são bons. Então, os filhotes eles precisam da mãe tratando para passar para eles uma flora e enzimas digestivas. Muitas vezes, essa contaminação do filhote com a mãe, ele recebe ali aporte necessário para resolver o problema da pinta preta, que nem sempre é um problema, é apenas a vesícula biliar dele que está cheia de bile. A partir do momento que o trato digestivo dele começar a funcionar e ele começar a defecar, essa bile vai sair, vai incorporar nas fezes e vai ser eliminada pela ave. Agora, e aquele bicho que fica com aquela pelotona preta na barriga, os irmãozinhos dele vão para frente e ele não vai. Aquele possivelmente é uma ave doente. Mas ele está com a doença da pinta preta? Não, porque não tem um causador de pinta preta. Ele está com alguma doença. E qual que é a manifestação que a gente consegue enxergar? É a presença do pontinho preto no abdômen. E como que a gente vai tratar? Aí vai depender do que é que está comprometendo a ave. Se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo. Então, é necessário lançar a mão de exames, contratar um profissional da área para te dar uma orientação. Não adianta ficar perguntando no WhatsApp para todo mundo, o que eu faço com a pinta preta? Um vai falar que você tem que dar nistatina, o outro vai falar que você tem que dar antibiótico na papinha, o outro vai falar que você tem que colocar vinagre na água, o outro vai falar isso, o outro vai falar aquilo, e todo mundo fala e ninguém fala nada, né? Então, assim, a presença do veterinário na criação, ela é importante. Eu sei que tem poucos, não poucos, mas não tem muitos veterinários especialistas em aves. A gente vê muito mais veterinário especialista em cão e gato, mas se a gente procurar, a gente encontra pessoas com competência para ajudar a gente. E saindo das doenças, falar da quarentena. O que é importante aqui do ponto de vista de sanidade? De novo, evitar a entrada de aves doentes ou portadoras de algum patógeno dentro do plantel. Aqui tem a figurinha do mundo, né? Mas isso daqui a gente pode colocar dentro de cada canaril, é um canaril, pode ser qualquer ponto aqui desse mapa. E o que a gente quer? Que a ave saia sadia de um local e chegue sadia em outro, sem causar transtorno naqueles que já estão nesse local onde ela está sendo colocada. Então, o ideal é fazer a quarentena fora do canaril. Eu só tenho a minha casa, eu não tenho outro local. Tá, mas deve ter algum lugar da sua casa que os canários não tenham acesso. O ideal é deixar essas aves lá em quarentena por um tempo. Eu coloquei 15 dias, mas pode, dependendo, pode ser até menos tempo. Mas eu acho que 15 dias é um tempo bem interessante para a gente ver se vai ter uma manifestação de doença ou não. E acompanhar o comportamento da ave. Se a ave está mostrando que ela está sadia, se ela está se alimentando, se ela está cantando, se ela está pulando, está tomando banho, provavelmente é a ave que está sadia. E daí sim, depois desse tempo, a ave não tendo manifestação de doença, você coloca ela dentro do seu plantel. Não é recomendado você chegar, você comprar um canário, você levar para o brasileiro, chegou em casa, joga tudo dentro do canaril e boa. Pode dar certo, pode não ter vindo nada, ou a condição imunológica das suas aves são tão boas que elas levam à contaminação, mas as aves se infectam, mas não manifestam a doença. Mas o ideal, repito, é fazer no local onde não estejam as outras aves. E fazer exames em quarentena. Comprei as aves, quero colocar no plantel, vale a pena fazer exame? Se você tiver dinheiro, se você tiver um profissional habilitado, competente, próximo, vale a pena. Ajuda muito em tomadas de decisão. E aqui a quarentena, para mim, é um ponto muito importante, não só de nível nacional, né, mas com a questão de importação. A gente sabe que doenças que estão na Europa não necessariamente estão aqui. Então, de maneira legal, né, como que é feita a importação de aves? Você compra as aves lá fora, elas ficam um período de quarentena lá, pré-saída, em um local determinado. Elas chegam no Brasil, elas são destinadas hoje Cananéia, que é um local de quarentena do governo, e elas vão ficar lá num determinado período de tempo,
com esse acompanhamento que eu falei, acompanhamento do comportamento das aves e a não manifestação de doenças. Passou o período de quarentena, as aves não ficaram doentes, elas estão liberadas para você retirar. E você retira e pode integrar no plantel, certo? Eu já cheguei no fim da minha apresentação, espero que eu tenha passado algum conhecimento, e eu termino a apresentação com o primeiro slide, que é juntando tudo. Hoje eu só falei disso daqui, ó. Só falei de sanidade e dei uma pincelada em manejo diário. A gente já teve uma palestra muito boa semana passada a respeito de manejo diário, e deu uma pinceladinha puxando sardinha para sanidade. Mas, repito, a gente precisa de sanidade, de nutrição, de melhoramento genético e de um manejo muito bom para se chegar no resultado que todo mundo quer, que é uma ave campeã, que é uma ave campeã do Open, que depois ela veio a ganhar o Campeonato Brasileiro. E eu digo, essa ave ela está aqui na ponta da mesa porque teve um trabalho muito grande lá atrás, de manejo diário, com muito foco em sanidade, em nutrição e melhoramento genético. Então, o cara ganhou de sorte. Não, ele não ganhou de sorte, ele ganhou de competência. Ele foi muito competente para conseguir levar essa ave lá no campeonato com uma qualidade muito boa para ganhar. Aqui fazer os agradecimentos. Primeiro agradecer ao Lizard Canary Club Brasil pelo convite, né, na pessoa do Tito. A Mega Azul, que é o patrocinador desses nossos encontros, dessas palestras que a gente está tendo. Ao Tito pelo convite. Agradecer não só o convite, mas agradecer por ter tido a ideia principal de montar esse tipo de conversa que a gente até conversou hoje, antes, a hora que abriu o bate-papo lá. Queria eu ter começado a criar canário hoje, com a qualidade das aves que a gente vê, com a possibilidade de compra que a gente tem, e com essa quantidade de informação que está sendo passada. Não só aqui, mas de outras formas. A FOB está fazendo um trabalho muito bom também sobre criação de canários. Agradecer a todos que me ouviram. Eu sei que eu falei um pouco alongado, né? Não foi rapidinho. Aqui, Flávio Chaves, agradecer meu pai, porque se não fosse por ele eu não era criador de canário. Ele que começou toda a brincadeira e hoje a gente cria junto, é feliz junto. E agradecer aos amigos da Canaricultura que estavam presentes lá no Open. Aqui é só uma foto do Não Quero Mais. Foi muito bom esse dia. Quem não teve oportunidade e tiver o ano que vem, vá no Open. É muito bom e participe. Vamos fazer confraternização, vamos conversar, trocar conhecimento, que é muito bom. Pessoal, é isso. Muito obrigado.